Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão da Sociedade Brasileira de Córnea, Lentes de Contato e Refratometria Ocular. Hoje nós vamos conversar acerca da manutenção, da higienização das lentes de contato. E o entrevistado do dia de hoje é o Dr. Ulisses Tachibana. Doutor Ulisses, nós estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco, da sua disponibilidade em trazer essas dicas, em conversar aqui com o nosso público. E eu já o conheço há alguns anos, mas eu gostaria que o doutor se apresentasse aqui para a nossa audiência. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, Thaís. E é um prazer estar aqui falando com vocês, falando com o público, tirando um pouco das dúvidas e orientando. Bom, quem sou eu? Eu dou aula hoje na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, do setor de lente, contatos e refração lá. Hoje estou aqui em Bragança Paulista, a gente tem uma clínica aqui em Bragança Paulista. Não volto, acho que para São Paulo, vou só para dar aula e volto toda semana, mas acho que não saio do interior, não. A gente está aqui em Bragança Paulista, continua. Ajudava aqui um pouco a faculdade, mas eu estou mais agora na Unifesp e trabalhando aqui em Bragança Paulista. Nossa, a turma do interior de São Paulo aqui dominando, Campinas e Bragança, né, doutor? É um prazer Sim. ver o doutor aqui. E, doutora Alice, vocês vão aproveitar muito da sua expertise, né, enfim, das universidades federais, professora aqui conosco. Mas antes de iniciar essa conversa propriamente dita sobre as soluções de higiene, cuidados, enfim, e eu acho que é interessante a gente contextualizar para a nossa audiência, enfim, quais tipos de lente de contato existem, se os cuidados são os mesmos, trazer um pouquinho desse background, assim, desse contexto para o nosso público. Acho que é interessante, antes da gente falar de cada higienização, acho que é Sim. interessante para as pessoas conhecerem. Legal. Não, sim. Bom, assim, a gente tem pensando em descartabilidade, a gente vai ter lentes de descarte diário que você joga fora todo dia, né? Lentes de descartes quinzenais, que algumas marcas são quinzenais, descartes mensais e descartes anuais, pensando nas gelatinosas, né? E as rígidas, ou as rígidas que vão ser para geralmente alguma doença, mais frequência a gente usa as lentes rígidas, alguns pacientes que precisam de uma lente com grau maior, um astigmatismo maior, a gente usa lentes rígidas também, e as lentes esclerais, e as esclerais que podem ser para córneas normais, então pacientes que têm grau, que queiram usar e precisam usar uma lente escleral, ou as esclerais para córneas irregulares, né? Um paciente que não conseguiu usar uma rígida, a gente para uma escleral de um paciente que tem ceratocone, um paciente pós-cirurgia, pós-transplante, pós-ceratotomia radial, aqueles cortes com diamantes, né, pós-refrativa, pós-cirurgia de anel também. Então, esses casos, ou a gente usa as rígidas ou as esclerais, são lentes para reabilitar a visão do paciente, né? As gelatinosas, mas em geral, regra geral, são essas lentes que a gente tem hoje no arsenal nosso. Perfeito, doutor. Então, a gente tem as lentes gelatinosas, que são lentes mais maleáveis, e a gente tem todo o autoarsenal, que são lentes mais durinhas, gás permeáveis. Aí entrariam as rígidas, as esclerais, enfim, as lentes especiais, né, doutor? São materiais totalmente diversos, né? Totalmente diferentes. E, assim, como é que eu sei qual lente que meu médico adaptou? Como é que eu... Enfim, é claro que tem a maleabilidade, mas, enfim, como é que faz para saber? Ele fala, como é que, olhando para minha lente, tem como Em saber? geral, por exemplo, eu também, quando vou adaptar, não sei como vocês fazem, a gente fala, ó, é tal marca, tal modelo que você está usando, uma lente tórica para astigmatismo, uma lente multifocal, né? Uma lente simples, monovisão, né? Uma visão simples, ou uma lente rígida, uma lente rígida especial com outro desenho. A gente costuma falar para o paciente o que a gente está adaptando no olho desse paciente, né? Então, geralmente, o médico fala para o paciente, né? É, alguns pacientes, e que é errado, adaptam fora, né? Que não olha o que está pondo no olho né, no seu olho, né? Às vezes fala, usa esse aqui. Às vezes nem fala a marca, usa esse aqui, vê se dá certo. E o certo é o médico olhar, o médico oftalmologista olhar, né? A adaptação, né? Examinar, ver se o grau está correto em cima e aí liberar para o uso, né? Mas então, geralmente, quem é a gente que é especialista em lente de contato, a gente acaba falando para o paciente qual o modelo que a gente até, às vezes, a marca que a gente colocou no olho do paciente.
Perfeito. Assim, uma adaptação médica é uma adaptação mais consciente, né, com mais responsabilidade. O médico municia o paciente das informações todas, né, inclusive a respeito daquilo que está, né, daquele dispositivo do olho dele, né, doutor? E assim, a Sim. gente conversou um pouquinho sobre esses modelos diferentes e que o material é diferente. E agora vamos ao que nos interessa, né? Como a Uhum. gente faz para limpar essas lentes de contato? Se tem diferença ou não? Que substância usa em cada uma delas? Existe técnica para fazer isso? Doutor, traz para a gente aí agora a cereja do bolo da nossa live. Então, eu acho que para a gente ter higiene nas lentes de contato, existem produtos específicos para cada modelo de lente, cada tipo de lente, né? O que a gente tem mais hoje em dia para limpeza de lente de contato são as lentes gelatinosas, né? Então, a gente tem vários, até produtos no mercado que são específicos para lente gelatinosa. E aí a gente vai usar esses produtos para lente gelatinosa. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eles lançaram, esse produto não precisa friccionar, né? Não sei se você lembra. Na época falaram, no rub, sem fricção, né? E a gente sabe que é impossível, né? Foi mostrado depois que você acaba aumentando o depósito, aumentando riscos de ter infecção e ter um problema ocular por causa da não fricção. Então, é importante, independente do produto que você vai usar ali, por exemplo, na gelatinosa, ou também na rígida, é importante você friccionar. Então, fazer a fricção por dentro e por fora da lente para você tirar, né? É como se você pensasse assim, um prato cheio de gordura, você jogar só o detergente e ele vai limpar sozinho, né? Então, dificilmente essa gordura vai sair sem você pegar a bucha lá, esfregar para sair a gordura. A mesma coisa a lente de contato, né? Lógico, com exceção da lente de uso de descarte diário, que você vai acabar usando e jogando fora. Mas eu estava até lendo os artigos que eles mostram assim, às vezes a gente como médico pensa, vamos indicar uma lente de descarte diário porque é melhor para o olho, o paciente não precisa, né, os riscos são menores, uma lente nova todo dia, e o que alguns artigos científicos mostram, que os pacientes em geral querem reutilizar a lente de descarte diário, né, e muitas vezes essas lentes de descarte diário, que é para usar uma vez e jogar fora, eles não têm o produto de limpeza. E eles acabam colocando no soro mesmo, que veio a lente, para reutilizar no dia seguinte, né? E aí, realmente, você tem um estudo que ele mapeou isso, estudo coreano, que ele mapeou isso, e 95% dessas lentes que eles usaram uma vez e colocaram lá, tem contaminação, principalmente por Staphylococcus aureus, que é da mais da flora, a mais predominante, mas também pseudomonas, outras bactérias que tem ali, né? E aí 95% das lentes usadas tinham algum tipo de contaminação. Então acaba dando um risco muito maior, né? Então, nesse estudo até fala assim, se você identifica ou vê que o paciente pode reutilizar aquela lente, é melhor você usar o regime para quinzenal ou mensal para que o paciente não tenha um risco maior do que economizar, entre aspas, usando uma lente de descarte mensal ou quinzenal, e usar um produto de limpeza adequado para que ele diminua esse risco de infecção, né? Do que você insistir numa lente de descarte de um dia e financeiramente para ele não vai compensar, ele está querendo reutilizar, então, ok, pule para um outro regime de descarte para que você dê uma melhor saúde ocular para aquele paciente. Então, existem os produtos, então, para essas lentes gelatinosas que a gente usa, né? Ou os produtos para lentes rígidas. A gente está meio órfão aqui no Brasil de produtos para lentes rígidas, né? A gente tem o Boston, né? Acho que é o único hoje. Tinha o Progent também, que tá e não tá, né? Uma outra coisa que a gente tem, tá órfão, é desproteinizante de lente, que não tem mais no Brasil. Então, assim, fora tem os produtos de limpeza de peróxido, enfim, que teve no Brasil e não tem mais, então a gente está um pouco, principalmente em lentes rígidas, a gente está órfão, tá com o Boston, principalmente, que a gente consegue usar. Nesse caso, em alguns pacientes, como a gente está órfão,
Ou quando o paciente consegue trazer de fora, por exemplo, alguns produtos que são bons, que estão lá fora, o peróxido, Boston Advanced, que é um produto para limpar mais profundo. Então, se o paciente consegue trazer de fora esse produto, até às vezes a gente orienta, né? Ou se não dá, às vezes a gente trabalha no SUS, no setor público, né, Thaís? Às vezes até falo, ó, tá bom, então usa uma gotinha de shampoo com o próprio produto, enxaga o produto e deixa mergulhado depois, né? Não usa o shampoo e põe no olho. Deixa mergulhado para desinfetar lá no produto específico para lente rígida, no Boston. E lembrar também na lente rígida limpar a parte interna e a parte externa da lente é importante para que a gente não tenha um depósito ali e aí aumente os riscos de infecção para esses pacientes. Então, é mais ou menos um panorama assim, né? Que a gente tem de produtos específicos para lente de contato, para a gente usar em lente de contato. Perfeito, doutor. Então, assim, lentes têm materiais diferentes, cada uma tem a sua solução multipropósito específica, né? E assim, Sim. que momento que eu devo lavar ou fazer essa higienização? Quando eu pesco ela de estojinho, quando eu tiro ela do olho, existe um momento ideal? Devo fazer todo dia? Não devo fazer todo dia? Doutor, me ocorreu aqui, me É. mandaram uma mensagem aqui, me perguntaram, pergunta, não esquece de perguntar, porque sempre tem dúvida, se eu tiro, se eu ponho, ou se eu faço isso em dois momentos, quando é que eu faço isso? A gente sempre orienta quando tira e quando põe, né? Então, antes de colocar, sempre esfregar, enxaguar. Então, colocar na mão, esfregar a lente, enxaguá-la com o produto de limpeza e colocar no olho, tá? Ou, quando tira do olho, põe na mão, esfrega de novo, enxágua e aí deixa mergulhado. Uma outra coisa que alguns pacientes fazem, eles falam assim: ah, eu só completo o produto dentro da caixinha, né? E isso é uma coisa até que por falta de orientação ou por economia, né? Que infelizmente brasileiro é assim, né? Eu quero economizar em tudo, quero ter uma vantagem em tudo, e aí acaba falando, ah, eu só completo o produto de limpeza no estojinho, né? E na verdade você tem que trocar, né? Então, o ideal é você trocar toda vez, todo dia que você for usar, vai trocar. Ah, mas se eu não usar, o que que os fabricantes, enfim, a gente não tem um consenso, mas eles falam pelo menos uma vez por semana trocar o produto do estojinho, né? Porque ele vai perder a sua ação, então você tem que trocar e pôr o novo, mesmo se você não for usar a lente. Agora, se você for usar a lente todo dia, você troca todo dia, e toda vez que for usar, troca o produto de limpeza ali dentro do estojo, né? Eu falo para os pacientes que aquela estojinho é como se fosse uma piscina ou um chuveiro, é o banho da lente. A gente não toma banho na mesma água, né? A gente sempre pega uma água limpa, então, mesma coisa a lente. Vai tomar banho, você bota a aguinha limpa para a lente. Ah, não vou usar. Gente, dá 2 dias, vamos limpar a lente, né? A gente também não fica muito tempo sem tomar banho. Então, eu faço uma analogia assim com o chuveiro, com o banho, acho que fica mais fácil da gente lembrar. Sim, sim, E a óbvio. gente comentou um pouquinho sobre o estojo, né, doutor? E preciso limpar esse estojo? Não preciso limpar? Como é que eu faço para limpar esse estojo? E ventosa, quem usa ventosa, lente durinha, né, escleral ou gás permeável, rígida, que às vezes pode usar algum dispositivo para colocar ou retirar a lente. Tem algum cuidado com esses instrumentos aí? O que eu oriento os pacientes, quanto maior a frequência de troca do estojo da ventosa, melhor, porque acaba tendo uma vida útil e tem alguns estojos que até vêm com prata para poder prolongar um pouco mais, para conseguir combater a proliferação de bactérias no produto, no plástico ali, né? Mas ele pode criar um biofilme ali, e aí mesmo que, né, a gente limpe tudo, a gente pode ter a contaminação por causa daquele estojo. Então, a gente pede a cada 2 meses, no máximo. Eu sempre falo, quando for trocar o produto, que se você usa com uma frequência, você já vem um estojinho novo, você já troca, né? Já troca, joga fora. Não vai fazer coleção de estojo, né? Você usa o mesmo e deixa lá, os outros estojos vai fazendo coleção, né? Então, a gente acaba orientando trocar sempre que vem o produto novo, ou a cada 2 meses, eu acho que é importante. E a limpeza não tem um consenso ainda, a gente tentou e pensou ainda há uns anos atrás, vamos tentar fazer um consenso, o que que pode, o que que não pode, né? Mas assim, o que eu geralmente oriento é limpar com o próprio produto da lente.
né? Então, limpar principalmente onde você pega, onde enrosca, onde, né, tem um acúmulo ali, né? E deixar secar ao ar livre e para não ter resíduos ali, e com o próprio produto que você usa para limpar a lente de contato, você limpa o estojo. Eu acho que com uma frequência é importante a gente fazer essa limpeza. Não sei se você faz diferente, Thaís. Eu peço para ele fazer todo dia essa limpeza, mas eu sou um pouco mais rígida com os meus pacientes. Uma vez por semana eu peço para eles, olha, a gente tem muito cuidado, né, doutor? O doutor falou das soluções, a gente não bota em água de torneira, lente, nem nada, mas eu peço para ele lavar o estojo com água, sabão e uma escovinha de dente nova, secar com toalha de papel ou guardanapo de cozinha e deixar secar bem, não ter contato da água com lente e a última enxaguar dentro com a solução multipropósito. Produção Então, de assim, propósito. uma vez por semana ir lá, né, dar uma Sim. friccionada, como a gente falou no início, né? Sim. O que tem um estudo que eles publicaram em relação a você, principalmente a cantameba, que a gente tem muito medo, né? Eles triaram de onde que vem essa infecção, né? Então, acho que o estudo da Inglaterra. E aí eles mostraram que a fonte maior de contaminação por acantameba, né, que é uma doença no olho que é muito grave, a gente tem medo, né, de principalmente usuários de lente de contato, é a água. Então, aí assim, fala, ó, então esse paciente tomava banho com lente, né? E lá a caixa d'água é externa, vem direto da rua, né? Então acaba tendo talvez uma contaminação maior lá na Inglaterra. Então ele fala, ó, tomou banho com a lente, teve mais risco, esse paciente teve mais infecção por cantamela. Lavou a mão e não secou, e manuseou a lente, tem mais risco de contaminação por cantamela. Então, o que eles concluem nesse estudo é que o mais frequente de fonte de contaminação é a água, né? É lógico, a gente já sabe, não vai falar mergulha no mar, mergulha na piscina, também é muito, a gente não orienta, principalmente por causa disso, né? Mas no nosso corriqueiro, que a gente ficava assim, poxa, posso tomar banho com a lente? Ah, lava a mão, aí fica molhado. Não, porque a água é a fonte de contaminação de infecção por causa de lente de contato. Perfeito. Água e soro, né, que são meios de cultura. Soro sem, né, sem ser estéreo, né? Você Isso. sabe que lá na escola a Denise ela fez e a gente já teve contaminação de paciente por lente escleral com o soro que não é para injeção. Então, às vezes a gente tem soro que vende na farmácia em flaconete, aquele que teoricamente está lacrado e ele não é estéreo. Então, quando a gente orienta para os pacientes que vão usar em algumas lentes que a gente precisa de um soro estéreo, não observar se é para injeção, né? Porque para injeção ele é um soro estéreo e aí vai vir sem nada. Porque a gente teve caso lá na escola de acantameba por causa de soro que não era estéreo, mesmo o flaconete fechado. Perfeito, doutor. E o soro, ele precisa ser esse EV, e ele também é um soro mais purificado. Tudo, se a gente pensar Uhum. no soro, ele é água com sal, né? E esses depósitos podem na lente. Então, assim, tudo é válido para que a gente não tenha eventos adversos aí, situações desafiadoras, né? Então, assim, um pouquinho de cuidado, algumas dicas aí, né? E sempre me fazem uma pergunta, eu até deixei aqui para fazer de novo, a famigerada pergunta: e se a lente cair no chão, doutor? Como é que eu faço, Difícil, né? né? Posso limpar ela? Não posso, tenho que descartar. O que que eu faço com essa lente, né? Ah, não, eu vejo assim, se cair no chão, eu acho que dá para deixar mergulhado lá no produto de limpeza e você depois reutilizar. Eu não vejo tanto problema. Depende de onde você tá também, né? Você tá num banheiro público cheio de sujeira, aí acho que eu ia falar, joga fora, né? É a mesma situação que às vezes a gente fala assim, poxa, não vou deixar o paciente que usa gelatinose de dia dormir com a lente, mas, né, e se o paciente vai para uma trilha, ele só tem aquela a lente, ele precisa usar, e aí eu falo, então não tira. Pelo menos você vai ficar lá, ele tá com uma lente de alta oxigenação, tudo, tá, vou ficar 1 ou 2 dias, tá bom, não tira então. Porque se você tirar, você tem mais risco de contaminar a lente, né? Então, eu acho que depende da situação. Você tá no banheiro muito sujo, caiu lá, eu sei lá, aí eu jogo fora, né? Mas você tá em casa, enfim, eu acho que dá para a gente deixar desinfetando lá e depois utilizar. Não sei se você tem uma opinião diferente. Bom senso, né, doutor? É. E aqui, ó, me mandaram outra pergunta. Eu vou fazer um parênteses aqui. A gente já falou um pouquinho sobre a técnica de fixação da lente. Eu tenho um paciente que ele tem um dedo mais gordinho, doutor.
e ele Ah, não entra assim, além de a gente sabe que a gente tem que higienizar até o final. Tem alguma dica para quem tem? Eu tenho o dedo super fininho, é ótimo, eu tiro e coloco lente com os pacientes, é uma facilidade, mas assim, tem gente que tem a mãozinha mais gordinha. Como é que a gente faz para fazer higienização se eu sabe tenho. que tem um paciente que uma vez falou: Ah, como que eu vou limpar a escleral? Ele pega com essa parte do dedo, mas fala, entra um pouco mais fácil, né? O dedo não entrava, a dobrinha entrava, mas sei lá, os pacientes vão tentando se adaptar. E é importante limpar internamente, né? Mas eu não sei como que você orienta quando tem. Eu sei que tem esse paciente que tinha dificuldade com o dedo e ele com o dedinho dobrava e conseguia limpar. Não sei se você tem alguma outra dica, Thaís. Oriento também a almofadinha do dedo, sempre cuidado com a unha, né, que risca. Se não der, eu chamo de cotovelo do mindinho. Você vai usar o cotovelo do mindinho ou um cotonete, né? O cotonetinho sempre entra Só que você tem que fazer o coxinzinho, né? Porque você está fazendo força na parede da lente para que a gente não tenha, né, Que nenhum quebre a lente. gente aí, né? Sim. E a gente já está caminhando mais para o final da live, eu vou encurtar um pouquinho ela. E eu queria que o doutor deixasse assim, uma mensagem final para nosso público. O que é importante a gente considerar aqui na higienização das lentes, ou alguma coisa sobre essa manutenção, esses cuidados aqui para nossa audiência, doutor? Eu acho que assim, em termos de produto de lente de contato, eu acho que sempre a gente tem que não economizar, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas é caro, tem um comparativo que até fiz há uns anos atrás, que tinha alguns pacientes que alguns produtos novos aí, mais baratos, né, que a gente tem no mercado, os pacientes tiveram reação química, conjuntivite química por causa desses produtos. Então, o que que como médico, penso? Não economiza, né? A gente é o olho. Seu olho não custa 100, R$ 200, né? Você economizar 100, R$ 200, depois você vai ter uma úlcera, uma infecção, né? Então, cuidem direito, né? Porque lente de contato não é simplesmente que nem um óculos que, tá sujo, lava com detergente ou qualquer coisa, riscou o óculos, tudo bem. Não está dentro do seu olho, você está com uma lente que está dentro do seu olho e você pode ter uma infecção e se tiver uma infecção grave, você pode até perder o olho, né? Então, eu acho que não o brasileiro, infelizmente, é assim, a gente pensa, mas é caro, né? É parte financeira, mas não pense nisso. Use um produto que é bom, que desinfete direito, que tenha procedência, que você sabe onde que é feito e a empresa é uma marca boa, porque eu tirar uma contaminação e eu evitar uma contaminação de uma úlcera de córnea é uma coisa que ninguém quer e só quem teve sabe como que é, né? A doutora Thaís aí vê um monte de caso lá no penido e os pacientes depois se arrependem, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, né? Se conscientizem nesse sentido, façam a higiene corretamente para que a gente não tenha, no final, um final ruim com o uso de lente de contato. Perfeito, doutor. Eu gosto de falar sempre para os pacientes que a lente é igual a um carro. O carro é meio de transporte maravilhoso, é muito ágil, nos dá uma liberdade, né? Só que a gente precisa estar adequadamente habilitado, treinado, estar sempre vigilante e fazer com responsabilidade, assim como as lentes, né? A gente precisa ter alguns cuidados para que a gente tenha sucesso nessa adaptação, tenha uma melhor qualidade de vida, tenha liberdade, né? Melhorar nossa visão, né? E desfrutar assim com mais liberdade mesmo, né, da nossa vida aí. Eu vou agradecer ao doutor Ulisses por dispor aqui desse tempo conosco, das suas preciosas dicas e conselhos aqui para nossa turma, nosso público. Nos vemos em breve, né, doutor Ulisses, no Congresso da Soblac, essa semana aí estaremos lá. E para quem ainda não segue, @SoblecVisão, sem o tio, no Instagram, as nossas lives sempre são divulgadas por lá. A gente tem muito material informativo, curiosidades. Essa live costuma ser colocada ao vivo lá e a gente tem muita live gravada, outras aulas, enfim, outro material importante no site da Soblac e no canal de YouTube. Doutor Ulisses, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer estar aqui falando com vocês e com o público. Obrigado pelo convite. Até a próximas lives. Nos vemos em breve aí. Até mais, pessoal. Tchau.